Boa noite, programadores para o mundo do software evolutivo. Hoje eu vou explicar como fazer uma área restrita com o NRF Framework. Para isso eu vou criar uma nova visão aqui para o localhost 8888 brasileiro. Hoje ele está apenas com uma visão site que é a default. Então eu vou abrir em index e já começar a configurar. A primeira coisa que eu vou configurar é a master page para essa nova visão. Essa nova visão eu vou chamar de painel. Então estou criando uma nova visão chamada painel. Para tanto, eu vou ter que criar uma pasta das views, que é aqui. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa, vou colar, só vou renomear. Então, vou colar aqui. Então, deixa eu refatorar, renomear, colocar painel. Vai ser onde vão ficar as views dessa nova visão. Daqui a pouco eu vou mexer aqui. E na pasta de Ctrl, também preciso criar onde vai ficar as classes que controlam a view dessa visão. Então estou criando aqui painel. Vou aqui para facilitar copiar esses arquivos que eu vou precisar, copiar, vou colar. Deixa eu ver o que eu não vou precisar do cabeçalho. Eu não vou precisar disso, já vou tirar. Mas de cabeçalho eu vou precisar. A index, também não vou precisar disso. Já estou fechando, acho que aqui já está configurado. Vou aqui na pasta de views, ver o que eu vou precisar. Vou trocar essa variável com uma string mesmo, escrita área administrativa, e vou salvar aqui. Então criei aqui área administrativa, criei aqui parte da master page dessa nova visão. Nossa visão se chama painel. Então eu vou fazer um teste, já que ela não é uma visão default. Então eu vou precisar informar direitinho o nome dessa visão e no caso a classe que eu vou tentar acessar. Aqui estão definida a variável teste, é porque eu tirei e esqueci de tirar aqui na master page do painel. Deixa eu ver aqui, atualizar. Ok, vou tirar. Então a gente já tem uma nova visão chamada painel, onde eu vou fazer com que o usuário não entre nela de forma alguma, porque vai ser uma área restrita. Eu não vou mostrar como fazer formulário de login e tudo mais, mas vou mostrar como vocês deixam protegida e formando através de determinada configuração vocês vão conseguir proteger essa área, e com essa configuração vocês vão saber também montar um formulário de login para permitir que uma pessoa entre nessa área administrativa. Então eu criei uma nova visão chamada painel. Deixa eu mostrar aqui com mais detalhe. Criei a master page também. E agora vou fazer a configuração dessa área restrita. Então para fazer a configuração aqui, já deixei até preparado tudo no require once, no regraview.class.php, que fica em Ctrl+C, que é ele que cria essas regras. E vou colocar uma linha aqui. Eu vou estar configurando em um vetor estático público do regraview as informações necessárias para proteger essa área restrita. Então o índice, esse array pode receber multidimensional. Então o seu primeiro índice, que é o único que a gente vai criar por enquanto, é painel, que representa justamente a visão com a qual eu quero deixar restrito. Painel ADM logado significa o nome da session que vai ser verificada na hora que alguém tentar acessar essa visão chamada painel. Então o nome da session vai ser painel ADM logado. Logado operante é o valor que essa session tem que ter para que a pessoa possa acessar essa área, essa visão chamada painel. Painel login informa, na verdade, um caminho, que é
a visão e o nome do arquivo de view, e login é a classe. Ou seja, por que essas duas últimas configurações? Porque de alguma forma você vai ter que permitir que o usuário acesse algum formulário dessa área restrita para tentar se logar. Então eu estou informando que o usuário vai poder acessar dessa área restrita a classe login, e estou informando o caminho da URL. Então é painel login. Então na URL vai ser informado, ou a aplicação vai redirecionar para painel login, que vai cair na classe login. Então a classe login é a única classe que o usuário poderá acessar da área restrita painel. E para tanto vamos ter que criar essa classe login. Então deixa eu minimizar aqui, salvar. Então novamente explicando, o nome da session vai ser painel ADM logado, que vai ser verificado nessa regra que estamos criando. Ela, para que o usuário possa acessar essa área restrita, vai ter, essa sessão vai ter que estar como logado operante. E eu estou informando a classe que o usuário poderá acessar nessa área restrita, é a única classe que ele poderá acessar, e o caminho de URL para se chegar a essa única classe que o usuário poderá chegar. Então deixa eu diminuir aqui, salvar, vou criar aqui no meu Ctrl painel a classe login, que eu vou precisar dela. Então aqui vou criar uma nova classe do PHP, seguindo o padrão, né, de login.class.php. Já vou dar o require aqui, require 11, em Ctrl Core e o Controla View, né? Que todos precisam dessa classe importantíssima. Controla View.php. Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver. Vou dar um stands agora no Controla View. Ele já identificou. Vou criar o método index, que é o que ele vai acessar, mas eu vou criar de forma correta, né? Function, vou criar com o public, né? Não é preciso. Se não informar o public, ele já aceita como public, mesmo você coloca private, né? Então vou colocar index aqui, vou informar, que eu vou usar, informar o TPL, onde eu vou criar o formulário para o usuário se logar, né? Então eu vou dar um $diz set TPL desvinculado, que não está vinculado a nenhuma master page, e vou informar aonde vai ficar. Eu vou colocar apenas login.php, né? Não vou criar uma pasta para login, e vou pedir para ele gerar $diz. Então eu vou gerar template desvinculado. Então aqui eu criei o método index, estou informando qual vai ser a view que esse controlador vai manipular, e aqui esse controlador está pedindo para gerar o template desvinculado. Vou salvar aqui, vou diminuir, vou criar aqui na nossa visão painel o arquivo PHP chamado login.php, salvar. Aqui não vou fazer formulário para não estender mais essa aula, então vou fechar aqui. Por favor, crie formulário para que o cliente possa acessar. O cliente possa acessar a área restrita. Então, feito isso, salvo essa parte da index. Eu vou fazer o teste para ver se eu consigo acessar a área administrativa. E aqui eu vou fazer
dar um refresh, você vai ver que ele não vai permitir mais de forma alguma que eu entre nessa área restrita, com exceção para a classe login. Então se eu aqui comentar, você vai ver que e colocar aqui index, ele vai me permitir entrar na área administrativa. Mas se eu colocar aqui novamente o regra view, ele vai cair na classe login.index, que chama para o template, que pede para criar um formulário que permita que o cliente entre. Mas como vai ficar um pouco maçante criar esse formulário, eu vou apenas fazer manipular acesso, né, diretamente aqui no index.php. Mais tarde, quando vocês tiverem mais tempo, aí vocês podem estar mexendo, fazendo o formulário, fazendo tudo direitinho, para que o usuário possa acessar essa área restrita. Mas por enquanto só vou mexer mesmo nesta parte. Estou criando aqui estou informando criando um acesso painel ADM logado como logado operante, que é o que ele espera para permitir que o cliente, que o usuário possa entrar na área. Então eu vou colocar novamente o index, já que o login não tem essa verificação. Tá vendo? Ele está permitindo agora, por quê? Por causa do acesso. Então mesmo que eu tire acesso agora, ele vai permitir porque está armazenado em seção. Agora se eu mudar o valor dessa seção, vou colocar aqui G. Estou mudando o valor da seção. Quem tem que fazer não pode permitir que eu acesse essa área administrativa, tá vendo? Ele já não permite mais que eu acesse a área administrativa. Então, teoricamente, aqui no seu login, você vai mandar essa login.php vai ser um formulário. Aqui você vai criar um método para verificar login, que é onde o formulário vai remeter, verificar login. E nesse verificar login, uma rotina de banco de dados, ou mesmo em algum valor que você queira fazer rapidamente aqui estático, verificar se foi devidamente formado. Caso tenha sido devidamente formado, aí você muda o valor da seção, da sua regra para a sua visão, para logado operante, porque foi o que formei. Você pode criar a seção que você quiser, com o nome que você quiser, acesse com o nome que você quiser e com o valor que você quiser que ela tenha, para permitir que o usuário possa acessar essa área restrita, né? Então, deixa eu voltar aqui, como painel ADM logado operante. Então, não tem segredo. Então, eu vou colocar novamente na index. Vai ver com logado operante e vai acessar de todas as formas, que é o valor que ele está esperando para acesso, que eu determinei que vai ser a responsável por fazer a verificação se o usuário poderá entrar ou não nessa visão. Caso contrário, eu vou até aumentar um pouco. Caso contrário, caso não esteja como logado operante, ele não vai deixar e vai mandar para a index, para a classe login, que é a única classe que eu permito que ele acesse nessa visão. Agora fica com a imaginação de vocês criar o formulário e fazer com que tudo funcione de forma correta para que a pessoa possa acessar uma área restrita. Viu que não é difícil, criei uma nova visão, usei o arquivo a classe de regra view para fazer uma nova regra. Se eu quisesse fazer para outras visões, bastaria eu estar acrescentando mais um índice para esse vetor, tá vendo? Podia criar um outro para admin, né? E entre outras visões. Então é só adicionar mais um índice e formar o seu array, mudar aqui de painel ADM logado, podia colocar admin logado, podia colocar se está tudo certo, se está certo, pedir para ele buscar por esse valor e por aí vai. Então você viu que não é nada complicado criar uma regra
para que uma pessoa não acesse diretamente uma determinada visão. Isso é bem simples com o NRF Framework. Desde já eu agradeço a atenção. Qualquer dúvida fico à disposição através do formulário disponibilizado no site ou através de meu e-mail. No próximo screencast, se não me engano, a gente vai ver como configurar acesso a permissões. Quer dizer, a gente fez uma configuração global para toda uma visão, para que a pessoa apenas acesse essa visão caso ele realmente esteja credenciado conforme o acesso. No próximo screencast, conforme o usuário já esteja credenciado, a gente vai fazer configurações para que ele apenas acesse métodos que ele realmente esteja credenciado para acessar. Agora, ou seja, no próximo screencast vamos falar de acesso a métodos, ou seja, a funcionalidades. Então, até a próxima. Boa noite. Obrigado.